Pronto? Então, bora para cá. E a gente vai para a nossa quarta e última aula, né, de Direito do Trabalho. A partir da semana que vem, já vamos começar as aulas de processo do trabalho. Lembrando que semana que vem, as duas aulas que vão ter de constitucional não serão com o Ronaldo Rolim, que o Ronaldo Rolim vai viajar. O Ronaldo Rolim, ele inventa umas viagens aí que eu fiquei puto, né? Vem um professor de fora, Ítalo Rebouças, que é o professor, não são quatro de constitucional. Então, foram duas com o Ronaldo, duas com... Porque o Ronaldo sempre viajou 3 finais de semana, aí quebrou todo o curso. Aí eu fiquei remendando os buracos e complicou. Viajou porque quis, perdeu. Né? E aí veio um professor de fora, que é o Ítalo, que ele é professor de constitucional, bem aqui, né? De fora, bem aqui, né? De Mossoró, Rio Grande do Norte, né? Gente fina, e aí vai ver com vocês de amanhã inteira, tá? Vai ver com vocês amanhã inteira, e quando for 1h da tarde eu entro com a primeira aula de processo civil, depois vem o Sinfrônio, aquela coisa linda e fofa do Sinfrônio, né? Às 15 horas com ética, tranquilo?
Perfeito? Beleza? Vamos lá. Questão 1. Bota aí, pode botar aí no slide logo. Questão 1. Hefesto, esse cabo gosta de ler mitologia grega. Hefesto, achou, minha filha? Hefesto trabalhou por 3 anos na empresa Netuno Equipamentos Náuticos em sua matriz situada no município do Rio de Janeiro, quando foi transferido para a filial da empresa na cidade de Santos, para exercer as mesmas funções em substituição ao empregado que sofreu acidente de trabalho. Permaneceu em Santos por 5 meses, retornando para a matriz na cidade do Rio de Janeiro. Nessa situação, a transferência é considerada regular. E aqui mais uma questão sobre transferência. Lembrando que a transferência, para que haja realmente... Eu vou misturar aqui 2 assuntos, tá? Vou misturar aqui 2 assuntos, tá? Primeiro assunto é a transferência. A segunda seria até a possibilidade, a gente vai mudar um pouco a questão, da contratação temporária, que você teria feito isso aqui. Então, vamos lá. A transferência para ser feita, você sabe, artigo 469 da CLT, a gente sempre está batendo essas questões, porque vão estar na sua prova. 1, anuência do empregado. 2, real necessidade de serviço. E 3, necessária mudança de domicílio. E aí você está vendo aqui que o Hefesto, ele saiu de uma filial do Rio de Janeiro para Santos, mudança de domicílio, aí a substituição de um empregado que sofreu sem trabalho, real necessidade de serviço. Acredito eu que o Hefesto tenha, por exemplo, autorizado, tenha, por exemplo, concordado com a alteração, porque os 2 requisitos estão prontos, estão presentes aqui. Só falta o requisito da autorização do empregado, a gente vai ver como é que funciona. Mas eu queria mostrar para vocês, eu queria ver com vocês o seguinte, ó. O empregado sofreu um acidente, ele vai substituir o empregado. Ó, substituição provisória de pessoal permanente. Se ele não quiser, só para a gente misturar com o que a gente viu antes, se ele não quisesse substituir, se ele não quisesse transferir Hefesto, o que é que ele poderia fazer? Ele poderia fazer para substituir o empregado que sofreu acidente, contratar por prazo determinado. Lembra que ele poderia contratar de forma direta ou ele poderia contratar através daquela terceirização temporária da Lei 6.019/74. Lembrando que essa transferência dele aqui é temporária, é provisória, e talvez a questão seja sobre o adicional de transferência. Vamos ver aqui se é de verdade. Independentemente do consentimento... Cadê minha canetinha? Bota aqui. Independentemente do consentimento do trabalhador, em razão do poder diretivo do empregado. A gente sabe que esse item é falso. Para que haja transferência, artigo 468, item falso, para que haja transferência, artigo 469 da CLT, é preciso que haja anuência, concordância do empregado, então não independe não. Quando é que independeria? Mas vamos brincar, né? Quando é que independeria da vontade do empregado? Se esse empregado tivesse função de confiança. Letra B. Caso houvesse necessidade de serviço, ficando o empregador obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25% dos salários enquanto durar a transferência. Claro, e a gente viu que há necessidade de serviço, a transferência provisória é temporária e o adicional é de 25%. E aqui você tem o parágrafo 3º do artigo 469 da CLT. Pode estar em falso aqui, né? Não era assim? Parágrafo 3º do artigo 469 da CLT. Letra C. Se a Hefesto exercesse cargo de confiança, ainda que a alteração não tenha decorrido de necessidade, o cargo de confiança, ele dispensa a autorização, mas permanece necessidade de quê? De real necessidade de serviço, OJ 113 da SDI1, né? OJ 113 da SDI1. Cuidado. A cargo de confiança, ele não precisa da autorização, mas da real necessidade de serviço sempre. E letra D de dado, para os empregados cujos contratos tenham como condição implícita ou implícita transferência, ainda que não tenha decorrido, mentira. Se o seu contrato tem condição implícita ou explícita de transferência, ainda assim tem que ter real necessidade de serviço. 2, então resposta correta, né? Letra B de bola.
2. Lucila, em razão da abertura involuntária do colo do útero de forma prematura, comprovada por atestado médico oficial. Olha, pessoal, a gente viu, né, essa questão. Sofreu um aborto na 2ª semana de gestação. E aqui é aquela velha brincadeira. Quando é que é aborto? Quando é que é parto? Porque se for parto, houve parto, criança nasceu morta, o famoso natimorto, houve parto, aí tem licença maternidade de no mínimo 120 dias sem prejuízo do emprego e do salário. Mas quando é que é aborto? Se aborto é a perda do feto ou da criança até a 23ª semana de gravidez. Até a 23ª semana de gravidez é aborto. E na 2ª semana, acabou-se, né? Até a 23ª semana de gravidez, a mulher, terceira vez que tu vê essa semana. Até a 23ª semana de gravidez, isso é aborto. Instrução normativa número 95 do INSS. Então, até a perda do feto ou da criança, até a 23ª semana, é aborto. Se é aborto, artigo 395 da CLT. Se é aborto, são 2 semanas, tá? Se é aborto, são 2 semanas. Se é aborto, são 2 semanas de licença. E essas 2 semanas de licença, elas são interrupção do contrato de trabalho. Artigo 395, tá? Artigo 395 da CLT, 2 semanas de licença. Essas 2 semanas, elas são consideradas interrupção do contrato de trabalho. Perfeito? Vamos lá, próxima. Tio, e se fosse depois da 23ª semana de gestação? Depois da 23ª semana de gestação, se você perder o feto, isso é considerado parto. Se é parto, licença maternidade de no mínimo 120 dias. Questão 3. A empresa Beta e Gama Construções celebrou o contrato escrito com a empresa Potencial Mão de Obra, onde constou expressamente o motivo justificador da demanda. Ou seja, acabei de falar na 1, atender a um acréscimo extraordinário de serviços. Puta que o pariu. Acréscimo extraordinário de serviços para cobrir reparos emergenciais em hidrelétrica com ruptura parcial. Ave Maria! Com ruptura parcial de barreira, com duração de 3 meses. Aí você sabe que quando você tem ou aumento de serviços, como nesse caso da hidroelétrica, ou naquela primeira questão, substituição provisória de pessoal permanente da empresa, essas 2 situações, ou aumento de serviço, que é o caso aqui, ou a substituição provisória de pessoal permanente da empresa, autoriza a contratação do empregado por prazo determinado. Aí o empregador escolhe. Aí a empresa Beta e Gama escolhe. Ou contrata diretamente no mercado ou faz uma terceirização temporária. E aqui ela preferiu fazer uma terceirização temporária com a empresa Potencial Humano Mão de Obra. E lembrando que essa terceirização temporária, Lei 6.019/74, no máximo 180 dias, prorrogáveis por mais 90. E 3 meses estão dentro dos 180 dias. Então, vamos lá. Contrato de trabalho avulso, não. Por que não é avulso? Avulso é contratação de portuário. E trabalhador portuário não tem vínculo empregatício. E essa situação é contratação de empregado por prazo determinado. Tio, onde é que diz que o avulso não tem vínculo? Em canto nenhum, só na Constituição Federal. Artigo 7º, inciso 34 da Constituição Federal. O artigo 7º, inciso 34, ela garante os mesmos direitos trabalhistas aos avulsos que não têm vínculo, muito embora avulso que trabalha na zona portuária por força da Constituição Federal, eles não têm vínculo, mas é como se eles não são. É como se empregados ele fosse. Só que nesse caso aqui não é avulso porque, na zona portuária. E 2, esse pessoal aqui é contratado como empregado e avulso não é empregado. Lei 6.019. Terceirização ilícita da atividade de fim. Aqui tem 2 erros. Erro número 1, né? Ilicitude. Erro número 2, atividade de fim não interessa. Hoje a atividade de fim, ela pode ser terceirizada e a terceirização ela é
lícita de acordo com o entendimento já visto por nós aqui do Supremo Tribunal Federal. E letra C de coisa, prestação de serviço autônomo, autônomo não, a Lei 6.019 é a contratação de empregados por prazo determinado. E letra D de doida, contrato de trabalho temporário da Lei 6.019, tá? Aquela mesma história, tá? A cada cinco a gente abre as perguntas. Questão 4. A empresa Olympus Metalúrgica decidiu terceirizar o setor de limpeza, olha só, mais um de terceirização, né? Mais um. A FGV sempre gosta de cobrar terceirização. A empresa Olympus Metalúrgica decidiu terceirizar o setor de limpeza, contratando os serviços de Atlas Limpadora, que forneceu 3 faxineiras por um período de 10 meses. Após o término do contrato entre as empresas, as 3 faxineiras foram dispensadas pela empresa Atlas Limpadora, sem receber qualquer indenização rescisória, com 2 meses de salário em atraso e ausência do recolhimento do FGTS do período. Que período? Esses 10 meses aqui, em que ela ficou à disposição da Atlas ficou à disposição da empresa Olympus Metalúrgica. Nessa situação, conforme entendimento sumulado pelo TST, a responsabilidade da empresa Olympus, a gente sabe, pessoal, pois é, a gente sabe que, via de regra, numa terceirização, a responsabilidade é o quê, pessoal? Subsidiária, né? Tio, tem exceção? Tem. Por exemplo, quando é que a responsabilidade é solidária? Só lembrando, inclusive caiu na prova passada, artigo 16, tá? Artigo 16 da Lei 6.019/74. O artigo 16 da Lei 6.019/74, que é a Lei de Terceirização Temporária, ela diz que quando a empresa prestadora de serviços, e qual seria a empresa prestadora? A Atlas Limpadora. Quando a empresa prestadora de serviços falir, tiver a falência decretada, aí a responsabilidade do tomador seria solidária, tá? Mas não é no caso de terceirização da súmula 331. Essa terceirização aqui é a da súmula 331 do TST, inclusive inciso 3º, contratação de serviço de vigilância, conservação e limpeza. Nesse caso aqui, mesmo que não é uma terceirização temporária, mas só contratou por 10 meses. Contratou por quê? Só precisou por 10, tá? Mas a terceirização aqui é por prazo indeterminado. Essa terceirização por prazo indeterminado, a responsabilidade é praticamente sempre subsidiária. Quando é que vai ser solidária? Quando na terceirização temporária da Lei 6.019/74, quando a questão disser que a tomadora faliu, mas a falência, mais uma vez, só gera responsabilidade solidária se for uma terceirização temporária da Lei 6.019/74, tá? Que não é o caso da questão. Então, nesse caso aqui, ela não tem contrato temporário. Se ela não tem contrato por prazo determinado, se é contrato para determinado, não tem aviso prévio. Mas tem o quê? Férias, 13º, FGTS e os depósitos do FGTS. Não tem a indenização essa, hein? 4, né? Não haverá qualquer responsabilidade, esculhambação, né? Não haverá qualquer responsabilidade porque não eram empregados da Olimpo. E a terceirização foi regular? Foi. Elas não eram empregadas da Olimpo? Não. Elas eram empregadas da Atlas Limpadora, mas isso não exclui da Olympus a responsabilidade subsidiária, súmula, né, 331, inciso 4º do TST, isso não exclui a responsabilidade subsidiária do tomador. Letra B de bolo. A responsabilidade será direta e exclusiva. Direta não. A responsabilidade direta é do empregador. Quem é o empregador? A Atlas. A Olimpo é mera responsável subsidiária, tá? Conformação do vínculo de emprego com a Olympus? Não. Porque mesmo que fosse uma terceirização da atividade fim, tá? Mesmo que fosse uma terceirização da atividade fim, hoje, atividade fim, a terceirização é lícita e não forma vínculo com o tomador. Então aqui é perfeitamente possível terceirizar, tá todo errado esse item. E aqui é a súmula 331, né? Súmula 331, inciso 3º do TST.
Letra C de coisa. A responsabilidade é subsidiária. Opa, em razão da terceirização regular, opa, alcançando todos os direitos não cumpridos pela empresa, empregador do período, né? Letra C de caso é verdadeiro. Mas aqui é a junção da súmula 331, inciso 4º e inciso 6º do TST. Lembrando que a Atlas, que é a tomadora de serviços, só tem responsabilidade pelos direitos trabalhistas não pagos do período que os empregados terceirizados estiveram à sua disposição. Expliquei isso nas aulas anteriores. E letra D de doida. A responsabilidade será solidária? Falso. Até porque a terceirização não é irregular, tá? E hoje, nessa terceirização por prazo indeterminado, fica muito difícil você conseguir imaginar uma responsabilidade solidária já que você pode terceirizar em todas as situações hoje. Questão 5. Então, questão 4, letra C de casa. Vou pegar meu celular e ver ao menos o povo. Tem como tu mandar para mim o link dessa aula? Saber cadê o povo feio? Tá, tu pede aí. Questão 5. Vai acompanhar aqui o povo feio. Vai que o povo feio tem pergunta? Que essa pergunta é só agora, né? E aí, pessoal do online, se tiver alguma pergunta sobre as questões, o tio responde. Tá? Questão 5. Maria Dolores, analista de sistema da empresa Digital SA, ficou afastada de suas atividades por 4 períodos, 14 dias em razão de um pequeno acidente doméstico, 3 dias em virtude de casamento, 10 dias em razão de uma cirurgia para retirar de variz, a bichinha ficava em pé com o meu dia todinho, e 3 dias, em razão da suspensão disciplinar. Aí essa última aqui, que é suspensão disciplinar, essa pessoa quiser, né? Porque já disse que era o quê? Suspensão, não foi? Aí você já exclui quais? A última é suspensão, você exclui quais? Ah, ia sei. Porque ele já te deu assim, 2 para fora, né? Já te deixou só com 50%. Então vamos lá. 14 dias em relação ao pequeno acidente doméstico. Vocês sabem que os 15 primeiros dias do acidente, seja do trabalho ou não, entenda que a Previdência Social, ela não protege só o acidentado do trabalho, não. A Previdência é para cobrir o trabalhador, seja com algo relacionado a acidente de trabalho ou não, tá? Ou não. Agora, é claro que quando é acidente de trabalho, por exemplo, quando é acidente de trabalho, aí o benefício auxílio-doença acidentário. Quando o cara volta, o cara tem o quê? Estabilidade. Quando o acidente é comum ou a doença é comum, o empregado também está protegido. Por isso que ele paga a Previdência. O empregado também está resguardado. Agora, o benefício não é mais o auxílio-doença acidentário. O benefício é qual? Auxílio-doença previdenciário. E o pior, o auxílio-doença previdenciário, só por curiosidade, o valor dele é menor do que o auxílio-doença acidentário. Só por curiosidade. O auxílio-doença previdenciário, ele é menor do que o auxílio-doença acidentário. Porque quando é por acidente de trabalho ou doença profissional, aí o cabra, né? Aí o cabra tem uma maior proteção da lei. Quando é doença comum, o acidente comum está resguardado, mas é auxílio-doença previdenciário, por curiosidade, cujo valor é menor do que o outro, tá? E quando o caboclo voltar, ele não tem o quê? Estabilidade. Agora, nunca se esqueça, aqui no quadro, JP, os 15 primeiros dias, não custa nada dizer isso, sempre. Isso, exatamente. Ela mesma besteira, mas tem que ir para cima, né? Tu sabe que tem a interrupção, né? E a suspensão, né? A interrupção e a suspensão. Em todas as duas, o empregado não presta serviços. Mas em uma delas, o empregado não presta serviços e recebe salário, e a outra não presta serviço e nem recebe salário. Aqui é água mole em pedra dura, aqui é repetição. A segunda fase é toda na repetição. Toda, até a munheca cair, né? Aí, ó, suspensão, 3 S, sem serviço e sem salário. Suspensão, sem serviço, sem salário. Interrupção, não tem serviço, mas tem salário. Até o 15º dia de afastamento, tá? Até o 15º dia de afastamento é interrupção. Quem paga é o empregador, é interrupção. Quem paga é o empregador
e não, até aqui o empregador. Não, não estou aqui. Esse é o problema, você não pode ir depois. Você tem que raciocinar comigo. Você não pode pensar na frente. Ouviu? Não, você, mas quem faz mais é ela. Ouviu? Né? Não pode pensar botar o carro na frente dos bois. Bora devagar. Então, interrupção. Até o 15º dia de afastamento é interrupção do contrato de trabalho. Nem pré-serviço, nem recebe salário. É na suspensão. E a partir do 16º dia de afastamento, já é suspensão. Não pré-serviço, não recebe salário, mas se Deus quiser, vai receber um benefício. Nesse caso aqui, tá? 14 dias, em razão do acidente doméstico, até 15 dias é o quê? Interrupção, né? Até 15 dias é interrupção. Então, aqui aqui, né? Interrupção. 3 dias em virtude de casamento. O 473 da CLT, ele prevê a possibilidade, né? O 473 da CLT, ele prevê a possibilidade de o empregado faltar em algumas situações por certos dias, sem que isso comprometa o seu salário, sem que isso comprometa a sua renda. Então, quando o empregado pode faltar por determinado número de dias, sem que haja desconto no seu salário, claro, não trabalhou, mas recebeu salário, é interrupção do contrato de trabalho. Todo mundo sabe, né? Pelo casamento, até 3 dias, né? O dia do casamento e mais 2. Quando é luto, até 2 dias, tá? E aí, quando é professor, seja casamento ou seja luto, quando é professor, são quantos dias? 9. Então, esses 3 dias aqui, em virtude do casamento, artigo 473, né? Artigo 473 da CLT, esses 3 dias também são interrupção do contrato de trabalho. O bicho foi nojento, né? O bicho foi nojento, é só um, né? Ai, desinfeliz, né? Ele deixou a B e a D, bem... Ai, eu tenho ódio a ele, né? Cirurgia de retirada de varize. Aqui tem a ver com trabalho? Não, mas mesmo sem ter nada a ver com trabalho, até 15 dias... Está resguardado. Pessoal, o resguardo é tanto que depender, porque eu não sou professor de previdenciário, mas só para você ter uma noção. Vamos supor que você seja empregado há 10 anos, eu não sei qual é o tempo, porque eu não trabalho previdenciário na minha área, e é outra disciplina. Vamos imaginar que você tenha 5, 10 anos de emprego. Aí você é demitida ou demitido sem justa causa. Não se preocupe não. Até, dependendo da quantidade que você trabalhou, você pode ficar protegido pela Previdência até 36 meses depois, que é o chamado período de graça. Então vamos imaginar, Bárbara, que você trabalhou 10 anos na empresa, pagando, contribuindo para o INSS. Meu amor, foi demitida. Com 24 meses, meu amor, depois, sem emprego ainda, com 24 meses depois da demissão, meu amor engravidou do maridão. Você vai receber a licença maternidade, porque a proteção não é um valor grande, que deveria, né? Mas não é, infelizmente. Não é um valor que contribui, é superavitária. Ah, mas dizem que é deficitária. Deficitária pelos rombos que tiveram, né? Talvez aqui só você e você se lembrem da famosa Georgina, era? Georgina de Freitas, ela não roubou, não, ela arrombou o INSS nos anos 90. Foi o maior rombo que alguém deu no INSS. O INSS, pessoal, é super, ultra, hiper, mega, thunder, blaster, master, é superavitário. Agora, lá embaixo tem o quê? Buracos, né? Ou rombos. Aí sai. Mas, enfim, né? Bora pra frente, né? Bola pra frente. A gente gosta assim, né? A gente gosta de sofrer, então sofram, morram, né? Como diz um amigo meu, morram pobres, né? Morram pobres. Então, nesse caso aqui, mesmo sendo varize, tem nada a ver com o trabalho, ela é o quê? Ela é protegida. E os 15 primeiros dias são o quê, pessoal? Interrupção, a bichinha passou só 3. Então, interrupção de novo, e a última a gente já sabe que é a suspensão. Qual é a resposta correta? D é? Letra D de doida. Letra D. Acho que a Aline mandou aqui para mim, deixa eu ver aqui. Mandou aqui. Alguma pergunta nas 5 primeiras? Olha a Odília. A Odília era para estar aqui, né, Odília? Bom dia. Ah, Maria, pensa. Sabe quantas pessoas compraram esse curso online? 300 e poucas. Tem 8 assistindo. Tem 8 agora.
Elas é a Odília, que é do presencial. É. Transparência, Jeane. Transparência, FGV. 6. Né? 6. Juliana, gerente cargo de confiança, né? Juliana, gerente regional de vendas e exercente de cargo de confiança, foi informada de que iria ser transferida para trabalhar na filial de sua empregadora, acarretando mudança de domicílio, sem que fosse comprovada pela empresa real necessidade de servir, e sem a sua anuência. Sem a anuência dela não tem nenhum problema, porque ela é o quê? Ela é gerente, então ela tem cargo de confiança, que é o parágrafo 1º do 469. Qual é o problema aqui? Sem anuência. Desculpa, que burro da Zé. Vocês estão igual a mim, lesando, sem a necessidade de... Porque em qualquer caso, qualquer transferência, pense no meu amor, essa também, qualquer transferência tem que ter real necessidade de serviço, parágrafo 3º do 469 da CLT. E se a transferência for provisória, nem sei se é, que eu não lembro mais aqui, se for provisória tem um adicional de transferência de um mínimo 25% do salário. Vamos lá. É obrigado a aceitar a transferência? Não, porque não tem real necessidade de serviço. Desde que receba adicional de 25%? Não. O adicional de 25% é só se a transferência for provisória. Se ela for definitiva, a questão 6 não é. Letra B. Oi? Se for definitivo, não tem adicional de transferência. O que sempre tem, sendo definitiva ou provisória, é que quem arca com as despesas da transferência é o empregador. Agora, é arcar com despesa de transferência, que é o 470 da CLT, é ida e volta, né? Ou só ida, né? Se for definitivo. Agora, adicional de transferência, que é todo mês, mês a mês, aí é só se houver real necessidade. Ou jumento, se a transferência for provisória. Que burro dá zero para mim. Letra B, de bode. É obrigado a aceitar a transferência? Falso. Não. Uma vez que exerce cargo de confiança, isso aí acaba mitigando a anuência. Ela já é obrigada a aceitar por isso. Mas, infelizmente, não tem comprovação da necessidade de serviço. Ela não vai ser obrigada a aceitar. Letra C, não é obrigado a aceitar a transferência. Opa, pois o cargo de confiança está... Não, nada a ver. Ó, o engraçado, às vezes a FGV tem essa mania também. Essas questões são de concurso, viu? São de concurso. Você sai daqui do curso já preparado para fazer concurso. Não, as questões que eu mandei os professores, até porque as da UAB, já as porcarias estão todas no site. Todo o curso, o curso vai começar semana que vem, mais questão de concurso. Porque a FGV, ela tem um leque de questões muito pequeno. Então, com certeza, a galera, quando diz assim, façam questões novas, o cara vai fazer o quê? Vai criar um do zero? Ou ele vai aonde? Na internet, no que concurso, não sei o que concurso, e vai tirar as questões de lá, e vai só adaptar. Por isso que você, não sei se você fez o curso passado, né? O de questões. Por isso que eu mostrei, em junho desse ano eu mostrei, eu vou mostrar agora em outubro, está tudo preparado, se Deus quiser. Prova de 17, 15 dias depois, por que 15 dias? Já acabou a matrícula de segunda fase. 15 dias depois. 15 dias depois eu vou fazer o lançamento do curso, vocês não vão precisar, se Deus quiser, mas eu quero que vocês acompanhem. Eu vou fazer o lançamento do curso de primeira fase para o 34. Eu sempre faço isso, eu mostro que todas as questões resolvidas por nós durante o curso caíram Eu fiz isso no 32. Eu vou fazer isso no 33, vou fazer no 34. Eu estou adorando esse online, porque antigamente eu dizia as coisas e as coisas ficavam no vento, né? Ninguém gravava. Agora não, tudo gravado. Tanto é que eu estou preparando um Rios da segunda fase. Esse Rios deve ficar pronto segunda-feira. E olha que eu estou tirando Rios, fazendo esse Rios, não estou tirando vídeos do curso da segunda fase, não. Eu estou fazendo um Rios da semana de revisão da segunda fase. E do café com o tio, que é domingo de manhã, poucas horas antes da segunda fase. Eu entreguei a prova de segunda fase toda, 101%. 101%, que às vezes falta uma questão ou outra. 101%, tá? 101%. E aí a FGV tem essa mania. Coloca a alternativa bem aqui correta, ó.
Isso aqui tá certo, ó. Não é obrigado a aceitar a transferência. Verdadeiro. Qual é o problema? É a justificativa. Pois o cartão de confiança está restrito. Não, ela pode ser para qualquer lugar do Brasil, inclusive para o exterior, se for o caso, né? Lei de transferência para o exterior, Lei 7064 barra, acho que é 81, 82, né? Lei 7064 barra 8182, tá? Até para o exterior. E letra D, não é obrigado a aceitar a transferência, sendo requisito essencial a comprovação da real necessidade de serviço. O item D é o item correto, tá? O item D, se é a 6 é? É, né? Questão 7. Silvia, nascida em 89, ninfa bebê, ninfeta, né? Silvia, nascida em 89, presta serviços de cunho social para uma instituição sem finalidade lucrativa, dedicando-se exclusivamente à assistência ao menor abandonado, residindo no local de trabalho, também chamado de casal. Cara, a Aline encontrou essa questão. Eu já conhecia as mães sociais. Até eu disse, Aline, tu colocou nesse instante, Aline, tu colocou uma questão sobre mãe social. A lei é anterior à atual Constituição Federal. Eu digo isso porque como essa lei, aí se você, eu vou já colocar a lei aqui. Se você ler essa lei, tem que ler com cuidado. Por que tem que ler com cuidado? Porque como essa lei é anterior à atual Constituição Federal, ela vai dizer a lei que essas mães sociais não têm direito às horas extras, só que hoje elas têm, tá? Só esse cuidado, tá? Só esse cuidado, porque essa lei é de 87. Vou logo dizer a lei para vocês. A lei da mãe social é a 7644/87, tá? Lei 7644 vai, minha letra tá pior, /87. Essas mães sociais, elas existem ainda no Brasil. Geralmente o município é que faz isso aí. O município, ele cria as chamadas casas-lares, que são abrigos, né, para menores abandonados. E aí eles contratam as mães sociais. As mães sociais, elas são empregadas. E essas mães sociais convivem com esses meninos o dia inteiro. Claro que elas não vão trabalhar 24 horas por dia. É em regime de revezamento, que eu digo assim, né? Não são 24 horas por dia? Uma trabalha 8 horas, aí sai uma, vem a outra, trabalha mais outra, vem a outra, trabalha mais outra. E assim eles nunca estão só. Então elas funcionam como mães, não são adotivas, claro, mas funcionam como mães adotivas. Elas são mães sociais. É uma lei que existe, essas casas lares existem, mas é uma coisa que praticamente ninguém sabe. E aí ele coloca, ó, instituição sem finalidade lucrativa. Aí você já começa a imaginar que elas não têm o quê? Relação de emprego. Isso é falso. Isso é falso, tá? Isso não é trabalho filantrópico. Isso não é instituição filantrópica. Instituição filantrópica, se a questão de só assim, a instituição filantrópica, quando você tem uma instituição filantrópica, existe a possibilidade de o trabalhador voluntário realmente ele não ser empregado. Mas essas mães sociais, elas podem até parecer fazer um trabalho voluntário. Falso. Elas fazem isso, claro, por amor também, mas com intenção de receber salário. Cuidado, mãe social é empregada, tá? Mãe social é empregada. E aí, tio, elas têm direito a quê? Anotação na CTPS? Tem, né? Salário mínimo? Tem. Descanso semanal remunerado? Tem. Ops, tem. Cadê? Tem. Férias acrescidas de 1/3? Tem, entre outros. Tendo em vista que possui habitualidade na qualidade de autônomo. Aí tá falso bem aqui. Ela não é autônoma, ela é o quê? Eu não ouvi. É empregada, tá? Ela não é autônoma, ela é empregada, tá? Pois é. Deixa eu dizer para vocês. E a Aline, eu sou o bruxo, o mago da segunda fase. A Aline é da primeira. Quem faz eu não pego material, quem faz é capaz dessa merda cair. Não vou dizer nessa, mas pode cair nos. A Aline sempre fez o material. E todas as questões mais difíceis, mais inusitadas da prova estavam no material que a Aline fez. Teve uma vez que o Prime me chamou para dar um aulão, no último concurso que teve de PGM. Aí a Aline colocou uma questão, disse, porra, Aline, tu colocou essa questão, eu nem me lembro mais da resposta. Aí lá eu pesquisar. Quando eu fui olhar, o Supremo Tribunal Federal não tinha mudado de opinião poucos meses antes, não? Adivinha? Tava na prova no dia seguinte, não? Ah, desgraçado.
Ainda bem que eu não lembrava da resposta, porque se eu lembrasse da resposta, eu dava a resposta errada. Porque eu não fazia tempo que eu não via, eu não sabia o entendimento atual do Supremo. Aí ela me lembrava mais, fui pesquisar, o Supremo tinha mudado, caiu no dia seguinte. Não estou dizendo que vai cair nessa, mãe social, entendeu? Mas como está aqui no material, é porque um dia vai cair na primeira fase, tu vai ver a exclamação. Tem direito a CTPS, ela é empregada. Salário mínimo, depois semanal, tendo visto a condição de empregada. Não, ela não é empregada doméstica, ela é empregada urbana, tá? Ela não é doméstica, ela é empregada, muito embora trabalhe numa residência, uma casa lá, mas ela não é doméstica, ela é empregada urbana, perfeito? Letra C de coisa, tem direito a CTPS, salário mínimo, de repouso semanal, tendo sua condição de mãe social. E a mãe social, não se engane não, a mãe social é empregada urbana. Tá? E letra D, não possui direito trabalhista, é falso. Só cuidado, se você quiser ler essa lei depois, lembrando que antigamente elas não tinham direito à hora extra, porque a hora extra, antes da Constituição de 88, ela não era prevista na Constituição. Ela era prevista só na CLT. E a CLT podia dar, como podia tirar hora extra do jeito que ela quisesse. Hoje não pode mais, tá? Só por curiosidade, tá? Só por curiosidade. E eu acho engraçado que os advogados nem batem nisso. Ou se eu advogasse ainda. Esses dispositivos da CLT que dizem que gerente, teletrabalhador, não tem cargo de confiança. Os atuais são inconstitucionais e os outros não foram recepcionados pela Constituição. Me pergunta por que é que ninguém bate nisso. Advogado empregado não bate nisso. Eu não consigo entender. Não pode. Se a Constituição dá um direito, a norma infraconstitucional não pode tirar, não. Enfim, né? Fazer o quê, né? Então, aquele artigo 62 da CLT, o inciso 3º é inconstitucional, que é após a Constituição. O inciso 1 e 2 não foi recepcionado, porque são anteriores. Claro que na prova é do jeito que está lá. Mas eu estou preocupado com a advocacia. Que fim vai ter? Uma coisa flagrantemente inconstitucional ou incompatível com a Constituição, e os advogados trabalhistas não vão para cima. Né? Enfim, vamos lá. E olha que eu me aproveito, né? A lei, por exemplo, não tem hora extra. A gratificação de função dela é muito superior a 40%. Como é que pode um negócio desse? Eu ainda sou tão legal que eu aviso. Afrodite, rapaz, essa bicha aqui foi. Essa prova hoje aqui é grega. Afrodite, isso é um bom sinal. Ano que vem estaremos todos em Mykonos para o verão europeu. Né? Se Deus quiser. Amém, amém, irmãs. Questão 8. Afrodite firmou contrato de emprego, né, com a produtora de Vídeo Evidências Limitada, no município de Santos, para trabalhar como cenógrafa de eventos. Decorridos 10 meses da contratação, por real necessidade de serviço, e com a sua anuência expressa, a trabalhadora foi transferida para a filial da empresa na cidade de Jundiaí, permanecendo nesse novo local por 4 meses, e em seguida retornar a matriz em Santos, segundo as normas contidas na CLT. Essa é tranquila, né? Letra A. A lei trabalhista não considera transferência aquela que resulte em mudança de município sem que ocorra alteração no domicílio do trabalhador. Isso aqui é verdade. Até aqui, cuidado com essa questão. Até aqui é verdade. Até eu dei um exemplo para vocês aqui. Fortaleza, Aquiraz. Até falei, né, para a galera do online. Aquiraz bem pertinho. Fortaleza, Eusébio. O simples fato de você trabalhar em um outro município não quer dizer que é transferência, não. Só vai ser transferência se, para trabalhar naquele município, você tem que mudar de domicílio, porque você não consegue ir, nem consegue voltar. Mas só porque outro município não é transferência. Tem que ter necessária, obrigatória, mudança de domicílio, senão você não consegue trabalhar, que é o parágrafo 3º. Não, parágrafo é o 469 caput, né? É o 469 caput da CLT, tá? E nesse caso, deverá ser pago um acréscimo de 20%? Não, já é besta, a gente sabe que é de 25%, porque é provisória a transferência, que é agora sim, né? O parágrafo 3º do artigo 469. Letra B. Em caso de real necessidade de serviço, o empregador pode transferir o empregado para a localidade diversa que estiver o contrato, mas ficará obrigado a um pagamento adicional de transferência de 25%. Sim, isso aqui, na verdade, isso aqui é a redação literal. O cara só fez copiar e colar a redação literal do parágrafo 3º do artigo
469 da CLT. Letra C de caso, é verdadeira, né? Letra C, a transferência só seria considerada lícita se houvesse uma cláusula contida no contrato, prevendo a condição. Não, pode nem ter cláusula contratual, mas o empregado pode concordar com a transferência sim ela vai acontecer. E letra D, a transferência não é lícita porque causou prejuízo ao trabalhador. Na verdade, foi o que eu falei para vocês na primeira aula que eu dei transferência. A transferência causa sim prejuízo ao convívio social. Em regra, seria o quê? Nula para o prejuízo. E por que não é? Porque a lei prevê, a lei autoriza a transferência, muito embora ela cause prejuízos, mas desde que sejam respeitados os requisitos do artigo 469 da CLT. Então, a resposta dessa é B de bola. Questão 9. Rogério é empregado, né? Rogério é empregado. Cadê minha dúvida? Tem na bichinha, a Odília. Odília, me perdoe, eu não enxerguei, meu amor. Depois o tio volta para a questão 2, tá? O tio promete. Vamos lá. Mas obrigado pela perfeição que havia, né? Questão 9. Doido por um desconto na segunda fase. Olha, Carlinhos, acho que eu dou, Carlinhos? Dou é porra. Vamos lá. Rogério é empregado da empresa Beta Limitada e no mês de maio de 2017 realizou horas extras e trabalhou excepcionalmente em horário noturno. Ao receber o contra-cheque do mês em questão, Rogério viu que havia a rubrica salário e outros, com valores respectivos. Na dúvida sobre seus direitos, procurou seu chefe, que lhe explicou que no título Outros estavam somados os direitos às horas extras e o noturno, diante do entendimento consolidado pelo TSE, quarta afirmar que, se você prestar atenção, a redação do artigo 457 da CLT, você vai ver que o salário ele é complexo. Ele não pode ser complessivo. Qual a diferença? Eu vou dizer agora. O que é uma coisa complexa? Bora, comigo. É uma coisa difícil. Por que ela é difícil? Porque ela é cheia de... que eu não entendi, né? Porque ela é cheia de detalhes. O salário é complexo. Por que o salário é complexo? Porque o salário pode ser composto de várias parcelas de natureza salarial. Então, o salário é complexo. Por que ele é complexo? Porque o salário pode ser composto de várias parcelas de natureza salarial. E quem diz isso é a própria CLT. É o 457 da CLT. Tanto é verdade que o 457, parágrafo 1º da CLT, tá? Parágrafo 1º do 457, ele vai dizer assim, integram o salário do empregado. Olha só, parágrafo 1º do 457. Integram o salário do empregado para todos os efeitos legais, além da importância fixa estipulada, as comissões, as percentagens, as gratificações legais. Então, na verdade, o salário do empregado, ele é composto da importância fixa estipulada, ele é composto das comissões, ele é composto das percentagens, das gratificações legais. O que é uma gratificação legal? Gratificação legal é aquela gratificação que é prevista em lei, tá? Gratificação legal é uma gratificação que é prevista em lei. Pode ser composto ainda de horas extras, né, de horas noturnas, de insalubridade, de periculosidade. Acontece que, por mais que o salário seja complexo, ele não é complessivo. O que significa não ser complessivo? O empregador, quando ele for pagar o salário do empregado, e o salário tem que ser pago contra recibo assinado pelo empregado, tá? Salário contra recibo assinado pelo empregado, o empregador tem que discriminar tudo. Salário base é esse, ou salário contratual, horas extras tanto, o que mais? Hora noturna tanto, periculosidade tanto, o que mais? Né? Comissão tanto, gratificação de função tanto. O salário é complexo, mas ele não pode ser complessivo. O que significa um salário complessivo? É um salário comprimido, em que o empregador ele coloca assim na rubrica salário e outros, e nesses outros, nessa rubrica outros,
ele não discrimina o que é. Então, quando você engloba, quando você dá ao empregado um valor X para englobar todos os direitos trabalhistas dele, sem discriminar os direitos, o nome disso é salário complessivo. E o empregador se arromba. Então, vamos imaginar que com o salário base, mais hora extra, mais hora noturna, o salário ficou no valor de 2.000 conto. Como o salário complessivo não pode, o que é que vai acontecer? O juiz vai considerar R$ 2.000 o salário contratual mais as horas mais as horas extras e mais as horas noturnas, tá? Súmula 90. Cara, se não é a 91, é a 93, tá? Só confirma alguém para mim, se não é a 91, é a súmula 93, né, que trata de salário complessivo. Que o salário complessivo é quando o empregador, né, ele simplesmente ele engloba vários, né, direito trabalhista sobre um valor só, tá? Sobre um valor só. Vamos lá. Aí, diante do entendimento consolidado do 91, né, amor? Súmula 91 do TST, tá? Súmula 91 do TST. Aí, questão letra A, né? Trata-se do Track System. Track System não. Tio, o que é o Track System? Isso aqui já caiu na prova da primeira fase do OAB, inclusive em inglês, tá? O que é o Track System? Track System é o sistema segundo o qual o empregador paga todo o salário do empregado em utilidade. Nem um centavo em dinheiro. De novo, o que é o sistema do Track System? É quando o empregador paga. Tá aqui escrito aí, mulher. Track System. Não, é isso que eu estou tentando explicar. Né? Então, o que é o sistema do Track System? É quando o empregador paga todo o salário do empregado, todo o salário do empregado em utilidade. Nenhum centavo em dinheiro. E a gente sabe que, por força do artigo 82 da CLT, no mínimo 30% tem que ser o quê? Em espécie, né? 30% tem que ser em dinheiro. Então, o Track System pode? Não. Pergunta a Natália. Track System pode não, porque o artigo 82 proíbe. Mas não é o Track System aí. Aí é o salário complessivo que torna o item A falso, tá? O Track System não pode. Mas o que ele está falando no enunciado não é Track System, está falando lá é salário complessivo. Nesse caso, pode-se constar de salário in natura, que é admitido por lei. Salário in natura é admitido por lei, mas isso não é salário in natura. Né? Salário in natura são bens. Lembra que eu dei na aula passada? São bens ou serviços que o empregador, por força de lei, contrato ou costume, fornece ao empregado. Tá falso isso aqui também. Artigo 82 da CLT. Pode, mas não é o caso. O procedimento é válido, falso, filho, né? Súmula 91 diz que não é válido. O procedimento é inválido, tratando-se de salário complessivo, súmula 91 do Tribunal Superior do Trabalho, tá? 10. Marlene Josiane Fernanda. Essa aqui eu vou ter já aqui pro quadro. Aqui. Segura as pontas aí. Que essa é questão de equiparação que eu pedi para a Aline colocar. Tá? Marlene Josiane Fernanda trabalha no mercado G de gordo. Mercado gordo. Mercado G de gordo. Executando as funções de operadora de caixa na mesma loja, com igual produtividade e perfeição técnica. Marlene ingressou na empresa em janeiro de 2008 e recebe salário de 2.000 conto. Josiane ingressou na empresa em março de 2013 e recebe salário de 1.900. E Fernando ingressou na empresa em 2014, recebendo salário atual de 1.700. Olha só, o nome disso, bota para o quadro aí, João Pedro, por favor. A gente vai começar a ver agora uma questão sobre equiparação salarial. E eu estou achando que FGV, tanto na primeira fase quanto na segunda, vai começar a cobrar questões sobre equiparação salarial, tá? Sobre equiparação salarial. Para você entender equiparação salarial, você precisa ir lá para aquele artigo 462 da CLT, repito, que trata de equiparação salarial. E aí você vai ter o seguinte método mnemônico, né? Eu faço parte do melhor Tribunal Superior Invejoso, tá? Eu faço parte, que é o TST, né? O melhor Tribunal Superior TST. Eu faço parte do melhor Tribunal Superior Invejoso. Mais uma.
Eu faço parte do melhor Tribunal Superior Invejoso. O que é isso? Eu é o mesmo empregador. Além de ser o mesmo empregador, tem que ser o mesmo estabelecimento, tá? Que também é com E. Mesmo empregador e mesmo estabelecimento. Então, para que haja equiparação salarial, aproveitando aqui, né? Para que haja equiparação salarial, na verdade, a gente tem que ter pelo menos... Oh, rapaz, acabou de 70. Tem que ter pelo menos 2 sujeitos. Tio, quem seriam, tio, os 2 sujeitos? Quem seriam os 2 sujeitos? Deixa eu me melar aqui. Deixa eu me melar. Hã? Se você tiver um fácil que você... Não, arranque não, eu tenho um monte de pena de arrancar. Dá um lencinho, mas não sei aquele lenço caro, chique, dá um lenço de pobre mesmo. Ó, for aquele lenço caro, chique, não quero não. Deixa eu ver. Não, quero ver primeiro. Ah, não, quero não. Não, mas menino, eu pego com a caça de banana. Não. Pronto. Já tirei, já me sujei. Não, macho, eu odeio estragar as coisas, não tem noção. Eu fico louco. Olha, acabou que nem... Olha aí, meu celular, acabou que nem sujou. Acabou que nem sujou. Então, vamos lá. Olha só. Para que descer agora, né? Para que você fale assim bem de equiparação salarial, coloquei o método mnemônico, mas não expliquei uma besteira aqui. Né? Que besteira é essa que o senhor não explicou? Cadê minha caneta preta? Meu filho, eu vou já explicar. Né? Olha o que eu estou tentando fazer aqui. Né? Eu deixei de ser agoniado. Não, vou chegar lá, meu filho. Então, se eu botei é que eu vou falar. Vamos lá. Olha só. Para você entender a equiparação salarial, você tem que ter aqui, podem ser 20. Pelo menos 2 sujeitos. Quem são esses 2 sujeitos? O equiparando, tá? O equiparando. Quem é o equiparando? É invejoso. É aquele que quer se equiparar. É o que quer o salário do outro. E esse aqui é o paradigma. Paradigma é o modelo, é o padrão. Esse é o invejado. Então, o equiparando, tá? O equiparando, ele é o invejoso, tá? O equiparando, ele é o invejoso. E o paradigma é o invejado. Claro que eu posso ter, não tenho só 2 não, tá? Não são só 2 não. São vários, tá? Eu posso ter 500 empregados numa... Eu posso ter 500 empregados numa... Não sou preto mesmo. Tem diferença. Eu estou camuflado. Dá licença. Vou trabalhar camuflado hoje. Então, olha só. Equiparação salarial. Então, na equiparação salarial, eu tenho pelo menos 2 sujeitos. O equiparando, presta atenção, e o paradigma, tá? O equiparando e o paradigma. O equiparando é o que quer, que pretende o salário do outro. Esse aqui, o paradigma, é o modelo padrão. E para que agora, tua dúvida lá. E para que haja equiparação salarial, eu preciso preencher certos requisitos. Ô tio, quais são os requisitos? Eu faço parte do melhor Tribunal Superior Invejoso. Mesmo empregador e, claro, o mesmo estabelecimento, que se forem estabelecimentos diferentes, curso Alexandre Teixeira Aldeota, curso Alexandre Teixeira Sul, eu posso ter 2 coordenadoras com salários diferentes. Porque, muito embora seja o mesmo empregador, mas é de estabelecimento diferente, tá? Mesmo empregador e o mesmo estabelecimento. 2, mesma função, tá? Tem que ser a mesma função. Não podem ser funções diferentes. Gerente de marketing ou diretor de marketing, diretor acadêmico. Se são funções diferentes, não é possível a equiparação salarial. Só é possível a equiparação salarial se for a mesma função. Além da mesma função, a mesma perfeição técnica. Tudo isso a questão vai lidar. Você não vai ter que presumir nada, adivinhar nada. A questão vai lhe dar tudo. O que é a perfeição técnica? Ambos trabalham com a mesma qualidade e a mesma quantidade. Tá? O que é a perfeição técnica? Ambos trabalham com a mesma qualidade
e com a mesma quantidade. É perfeição técnica. O trabalho de um tem que ser páreo para o trabalho do outro. Tá? Eu faço parte do melhor Tribunal Superior. Ah, é porque o melhor não tem mais. Antigamente o melhor era o mesmo município, né? E o mesmo município. Não tem mais mesmo município. Já foi, né? Eu faço parte do Tribunal Superior, pronto, né? Eu faço parte do Tribunal Superior Invejoso. O que é isso aqui? Tempo de serviço. Aí você vai ter o tempo de serviço e o tempo de emprego. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Tempo de serviço na função. Tempo de serviço na função. Não superior a 2 anos, tá? Não superior a 2 anos. Então, o tempo de serviço na função de gerente, de coordenador, de supervisor, de vendedor, de auxiliar, o tempo de serviço na função entre equiparando e paradigma não pode ser maior, não pode ser superior a 2 anos. E o tempo de serviço no emprego. Tempo de serviço no emprego não pode ser superior a 4 anos, tá? Não pode ser superior a 4 anos. Simultaneidade na prestação de serviços, tá? Simultaneidade. Tio, o que é essa tal de simultaneidade, né? O que é essa tal de simultaneidade? Simultaneidade é que eles têm que trabalhar ao mesmo tempo. Ou no passado, eles trabalharam ao mesmo tempo. Ou seja, né? Coordenadora Juju, salário de 5.000. Aí eu demiti a Juju e contratei no dia seguinte a coordenadora Cacá, com salário de 2.000. Pode? Pode. Tem equiparação? Não. Por que não tem? Porque não houve simultaneidade. Elas nunca trabalharam ao mesmo tempo na mesma função. E esse aqui também não existe mais, né? Inexistência de quadro de carreira, não. Hoje, tanto faz ter ou não ter quadro de carreira. Então, como é que é hoje? Eu faço parte de Tribunal Superior. Eu sou o TST. Eu faço parte de Tribunal Superior. Então, a reforma trabalhista acabou melhorando, né? A reforma trabalhista acabou simplificando a equiparação salarial. Mesmo empregador e estabelecimento, mesma função, mesma perfeição técnica, tempo de serviço na função, não pode ser maior que 2 anos. Tempo de serviço do emprego, não pode ser maior que 4. Simultaneidade na prestação de serviço. Hoje, tanto faz ter quadro organizado de carreira ou não. Tio, o que é esse quadro de carreira? Se eu quiser, eu crio aqui no curso um quadro de carreira, em que os meus funcionários vão aumentar de nível e de salário, por exemplo, de acordo com o tempo ou de acordo com o desempenho, tá? De acordo com o tempo e de acordo com o desempenho. Oi. Este aqui foi admitido teu aniversário, maluca. 1º de janeiro de 2000. Admissão na função de vendedor. Esse foi admitido em 1º de janeiro de 2005. Admissão, tempo de serviço no emprego. Aqui é superior a 4 anos. Então é impossível ter equiparação salarial. Acontece que este aqui, o paradigma, ele alcançou o cargo de gerente do aniversário, Jane. 1º de maio, é outro feriado da Paulo Real. 1º de maio de 2010. E esse aqui alcançou a função de gerente no dia 1º de maio de 2011. Tempo de serviço na função de gerente é superior a 2 anos? Não. Mas é possível aqui a equiparação salarial? Não. Apesar de o tempo de serviço não ser superior a 2 anos, o que possibilitaria a equiparação salarial, mas ele morre bem aqui, que o tempo de serviço do emprego é superior a 4. Então você vai ter que analisar as duas coisas, tá?
Vamos lá. Bora para cá. Como diz o pessoal, dito isso, agora bora, né? Eu vou ler de novo, tá? Marlene, Josiane e Fernanda são 3 criaturas abomináveis, né? Marlene, Josiane e Fernanda, 3 criaturas abomináveis, né? Trabalham no mercado G de Gordo, executando a função de operador de caixa na mesma loja. Olha só, mesma loja, mesmo empregador e mesmo estabelecimento. Mesma função, perfeito? Com igual produtividade, mesma perfeição técnica. Agora vamos lá. Marlene ingressou na empresa em janeiro de 2008. E a Marlene entrou em 2008. E o salário da bichinha é 2.000. A Josiane ingressou na empresa, a Josi nem veio hoje. A Josiane ingressou na empresa em 2013. E recebe salário, né, de 1.900. E a Fernandinha ingressou em 2014. Ei, quando foi que a Fernanda entrou, pessoal? A Marlene, perdão? 2008. O tempo de serviço no emprego entre Marlene e Josiane é ou não é superior a 4? Então, né, entre Marlene e Josiane, e também a outra, né? Entre Marlene e Josiane. Entre Marlene e Fernanda, não pode haver equiparação salarial. Por quê? Porque o tempo de emprego é superior a 4. Tá? Agora, tempo de serviço na função entre Marlene e Josi é superior a 2. Agora, o tempo de serviço na função entre Josiane e Fernanda. Vamos lá. O tempo de serviço no emprego entre Josiane e Fernanda é superior a 4? Não, é só 1 ano, porra. Só ler aí, só 1 ano. E o tempo de serviço na função também é só 1 ano. É possível a equiparação salarial entre Josiane e Fernanda? É. A única pessoa que está fora da equiparação é Marlene, que ela é muito velha, tá? Apenas, não sei mais não. Apenas Josiane terá direito à equiparação com Marlene? Falso, né? Falso. Letra B de bode. Fernanda e Josiane só terão direito à equiparação salarial. Que questão é essa? É 11, é? 10. Marlene e Josiane só terão direito à equiparação em 2018? Deixa eu ver aqui. Não sei nem qual. Não, nada a ver. A equiparação salarial é já a partir de 2014, né? A partir de 2014. 2014. Não há direito de equiparação salarial. Não, tem sim. Entre aquelas Fernanda e Josiane tem. Apenas Fernanda terá direito de equiparação salarial com a Josiane verdadeiro. Para não ter, meu amor. Para não ter equiparação. Tá? Para não ter equiparação. Questão 11. Juno trabalhou por 8 meses como vigilante bancário, exercendo atividades que, por sua natureza e seu método de trabalho, implicavam risco acentuado de exposição permanente a roubo e outra espécie de violência física na atividade profissional. Nessa situação, Juno fará jus adicional. Aí você sabe que isso é uma questãozinha boba, artigo 193 da CLT, questãozinha boba sobre adicional de periculosidade. Lembrando que o adicional de periculosidade é de 30% sobre o salário base do empregado, tá? E aí, se você trabalha com artigo 193 da CLT, trabalha com explosivo, inflamáveis, vigilância, né, sistema, eletricidade, no caso, sistema elétrico de potência. Se você for empregado motociclista, tudo lá previsto no artigo 193 da CLT, adicional de periculosidade, trabalha exposto à violência no trabalho, como vigilante, como segurança, artigo 193 da CLT, 30% de periculosidade sobre o salário base. Então, letra A, insalubridade sobre 30%, falso, tá? Da remuneração global, não. É só sobre o salário base, que é o salário contratual, tá? Não entra nenhuma outra coisa, nenhum outro adicional. Letra B, periculosidade em 10, 20, 40. Ó, 10, 20, 40 sobre o salário mínimo não é periculosidade. 10, 20, 40 é insalubridade. Então, letra B está falsa. Letra C, periculosidade, né? Periculosidade em 30% sobre o salário básico, mas sem descontar ou compensar, deixa adicional, outro da mesma natureza, já concedidos eventualmente ao vigilante por meio de acordo coletivo, tá? Mentira, né? Você pode descontar, por exemplo, INSS, pode descontar imposto de renda, tá? E letra D de dado. Pode sim haver desconto em cima disso aí, tá?
Periculosidade no valor de 30% do salário, que é o salário base, e sem um acréscimo de mais nada, né? O item D é o verdadeiro, artigo 193, tá? Da CLT. D de dado. Questão 12. Quanto ao intervalo de repouso ou alimentação, segundo o TST, bora pra cá, que essa aqui a gente... Oi? Tá que tem ódio a essa? Então bora devagar nessa. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração ultrapassar 4 horas e não exceder de 6, é obrigatória a concessão de um intervalo de 15 minutos. Até aí tá verdadeiro, não tá? Foi o que eu expliquei. Que será computado. O que é computado? Somado. O intervalo se soma à jornada? Não. O intervalo não é pago. O intervalo não é remunerado. O intervalo não é tempo de serviço, via de regra. O intervalo não é tempo à disposição. Então, cuidado. Até bem aqui está certo, é daqui para cá está errado. Que será computado? Não, que não será computado. Que não será somado, tá? E aqui você vai ter o parágrafo 1º, né, do artigo 71 da CLT. Tá falsa essa, nessa parte final aqui. Em qualquer trabalho contínuo, por duração ultrapassar 4 horas, não exceder de 6, é obrigatória, sim, com um intervalo de 30 minutos? Falso, o intervalo é de 15. E não será computado, essa parte está verdadeira. Né? Ele trocou. Tá? Computar é somar. C. Não se computa na jornada do bancário, sujeito a 6 horas diárias, o intervalo de 15 minutos para lanche e descanso. Cuidado, intervalo de 15 minutos, ele não se soma, ele não se computa. Moral da história, o bancário não trabalha 6 horas? Então seria mais ou menos assim, né? Ele trabalha, por exemplo, trabalharia das 10 às 13, tiraria 15 minutos de intervalo. Vou desenhar aqui no quadro também. Esses 15 minutos não se computam na jornada, ele voltaria às 13h15 e sairia às 16h15. Bora pro quadro, JP? Bora pro quadro, JP? Bota aqui, JP, ó. Desse lado de cá, ó, aqui, ó. Bancário, 6 horas. Quem trabalha 6 horas tem intervalo de 15 minutos. E ele não se computa, mais baixo, né? 6 horas, intervalo de 15 minutos. Ele não se computa, ele não se soma. Então, o bancário, por exemplo, entra às 10 e sairia para o almoço às 13. Aí ele teria intervalo de quanto? 15 minutos. Como esses 15 minutos não se computam na jornada, ele voltaria às 13h15 e sairia que horas? Às 16h15. Note que se você fizer esse raciocínio, aqui ele trabalhou... Aqui ele trabalhou quantas horas? 3. E aqui quantas horas? 3 horas. Então a letra... Entendeu? Agora ficou mais bonitinho assim, não foi, Francisco? E agora, a letra C é o quê, negada? Certíssima. Né? Letra C é de certíssima. Eu voltei aqui. Essa é a 12 ou a 13? 12. E a letra D, né? A concessão parcial do período de descanso obrigará o empregador no mínimo 1 hora, né? Tu sabe que é no mínimo 1 hora. O empregador não deu todo, né? Deu só uma parte, parcial. A concessão parcial do período de descanso obrigará o empregador a remunerar o período não concedido com o acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal do empregado, ó. Sobre o período não concedido. Pronto, entenda. Entenda. Qual é o período concedido? Aí. Vamos botar 15 minutos. Ele concedeu 15. O que é que ele disse sobre o período não concedido? A 1 hora. Aí aqui seria 1 hora toda. E 1 hora toda não pode. Ele só teria de até 45 minutos. Ele tem que falar sobre o período restante, tá? Então o entender, ele tá falso, perfeito? O entender tá falso. E lembrando que a natureza... Oi? Lembrando que a natureza é meramente indenizatória, tá? Indenizatória. Sim, deixa eu botar aqui o dispositivo, né? Que eu sempre boto é o 71, parágrafo 4º, perdão. 71, parágrafo 4º. Questão 13. Questão 13. Mirto
Se Deus quiser, Bruninha, estamos juntos na segunda fase. Mir também, irmãos. Mirto é empregado da empresa mais limitada, pois possui jornada diária de trabalho de 8 horas, com 45 minutos de intervalo para descanso e alimentação. Quem tem a jornada de 8 horas sabe que tem no mínimo direito a no mínimo, e o empregador deu 45 minutos de intervalo, considerando que a redução do horário para descanso. Opa! Considerando que a redução do horário para descanso e alimentação consta em cláusula de convenção coletiva. Pronto. Com cláusula de convenção coletiva, pode ou não pode? Mas ela tem um limite. Qual é o limite? 30 minutos. Só um detalhe. Essa questão de vocês estão aí, foi o que eu alertei na semana. Essa questão aí está com gabarito antigo. Ela está com gabarito antigo. A gente vai alterar o gabarito. Então, o gabarito que tem aí não está correto. Por quê? Porque essa questão é anterior à reforma. Foi o que eu disse a vocês. Antes da reforma trabalhista, convenção ou acordo coletivo não podia diminuir jornada. Ou não podia diminuir intervalo. Não podia diminuir intervalo. Hoje pode. Hoje pode. É o artigo 611-A da CLT. Mas desde que a redução seja de no máximo 30 minutos. Tá dentro? Tá, né? Que ele reduziu só 15? Legal. Legal. Desde que é mencionada a convenção coletiva, tem a cláusula expressa de proibições. Não, tá falso, nada a ver. Que legal é. Mas esse negócio de essa condição expressa de renovação está falso. Letra B de bode. Legal. Uma vez que a CLT permite a redução de intervalo por meio de norma. Hoje permite. Lembrando que essa questão aqui, o gabarito oficial é outro, porque ela é anterior à reforma, e a gente está atualizando e explicando o gabarito. Antigamente, se aplicava ao caso a súmula 437 do TST. Hoje não se aplica mais. Hoje se aplica o artigo 611-A, por isso que hoje o gabarito é bem de bola, tá? A letra C, legal, desde que mencionada a Convenção de Trabalho tenha vigor o prazo de 1 ano, ela pode vigorar até 2 anos, tá? Sem nenhum problema. 614 da CLT permite que ela vigore até 2 anos. Antigamente a resposta era D de dado, tá? E legal, e era mesmo, tendo em vista que não poderia reduzir. Não podia, mas hoje pode, tá? Não podia, mas hoje pode. Que é exatamente, mais uma vez aqui, o artigo 611-A da CLT. Questão 14. Essa daqui. Essa daqui eu também acho que não tem gabarito, essa. Que essa aqui já é uma questão assim, conhecida minha e é anterior à reforma trabalhista. Então eu acho que ela não tem gabarito. Ou então a gente faz um gabarito, parece que eu tenho que botar só um não. Não é só um não. Parece que sim. Vamos lá. Questão 14. Pronto, Francisco? Tranquilidade? Deu certo aí? Vamos lá. Qual é a resposta dela, pessoal? Letra B de bola, né? Questão 13 é B de bola. Questão 14. Reinaldo. Diga, meu amor. Não, mas eu troquei na estante. Tá aqui, ó. Eu até mudei, ó. Letra D é letra B. Mas que ela rejeitou se eu troquei na estante. É impossível. Não. Meu filho, empresarial não. É coincidência da porra, né? É coincidência, não. No gabarito tem D. Eu saio alterando os gabaritos tudinho, né? Porque eu vejo antes o gabarito e ver se tá certo. Que ela pode pegar a questão antiga, né? Reinaldo é vigilante terceirizado e atua no hospital estadual cumprindo jornada de 12 por 36. Calma. De 19 às 7 da manhã, com pausa alimentar de 1 hora. Diante dessa situação de entendimento do TST, arrocha. Primeira coisa, lembra que hoje, com a reforma trabalhista, essa questão aqui é anterior à reforma. Então, pode ser que ela não tenha gabarito. Eu acho que não tem. A gente vai ter que botar um não aí, tem. Com a reforma trabalhista, o empregado continua com direito a intervalo de 1 hora? Sim, mas se o empregador quiser, o empregador pode suprimir esse intervalo. Não vai ser infração trabalhista, não vai ser infração administrativa. Ele pode suprimir, mas ele paga, paga essa hora suprimida com adicional de quanto? 50%. Mas hoje ele pode suprimir. Antigamente não podia. Tá? Hoje pode suprimir e paga com adicional de 50%. Mas, tio, olha que legal. Tio, e antigamente,
Quando não podia suprimir. E aí, o empregador pagava com 50%. Bota a mão na cintura de ovo e qual é a diferença? Porque antes, que não podia suprimir, o empregador suprimia, além de pagar a adicional de 50% sobre a hora, se um auditor fiscal do trabalho pegasse, ainda lavraria um auto de infração, porque era ilegal. Hoje não. Hoje, ao empregador é permitido não conceder esse intervalo dentro dessa escala de 12 por 36. Então, se ele não conceder, a opção é dele, não é do empregado, se ele não conceder, adicional de 50%. Mas se o auditor fiscal do trabalho passar por lá, não vai acontecer nada, porque não será mais infração administrativa, tá? Vamos lá. E ele trabalha, olha só, das 19 horas de um dia até 5 horas do dia seguinte. Desculpa, eu ia já atacar o dedo aqui para apagar, viu? Inclusive. Aliás, eu posso fazer, né? Com o dedo, só que eu tenho que botar a borracha. Pronto. Na verdade, dá. Vamos lá. Olha só, vou já aqui pro quadro. Eu acho que, JP, eu vou logo pro quadro, que eu explico de uma vez só. Assim, JP, deixa no pequenininho, que eu vou ficar lendo. Aí eu leio, deixando pequeno. Aí eu leio. Aí quando vier pro quadro, tu volta. Vai ficar nessa bagunça. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, tá? Vamos lá. Ele trabalha, vamos ver aqui. Ele trabalha das 19, né? Horas de um dia, confere. Ele trabalha das 19 horas de um dia até as 7 horas do dia seguinte. Lembrando aqui que de 22 às 5 são hora noturna, né? Então vamos lá. O adicional noturno será pago entre 22 e 5 da manhã. Vou ler agora, João Pedro, bota aí. Né? Entre 22, pequenininho, entre 22 e 5 da manhã, verdadeiro. No percentual de 25%, falso. Percentual de quanto? De 20%. De 20%. 25% é a rural. O urbano é 20%. Sendo que a jornada cumprida excede o módulo constitucional, gerando horas extras, falso. Por que é falso? Porque elas estão sendo o quê? Compensadas, tá? Vamos lá. Letra A tá falsa. Letra B, não, amor, não pense que é difícil, não. Pense que tá vendo pela 50ª vez comigo. Letra B, não é devido adicional noturno, porque Reinaldo trabalha em escala tem nada a ver. Por mais que ele trabalhe em escala de revezamento ou escala 12 por 36, o adicional noturno de 22 às 5 ele é devido, tá? Ele é devido. Então, letra B é falso. Letra C. Quando a escala de trabalho coincidir com dias domingo ou feriado, Reinaldo fará jus à remuneração em dobro. Aí vamos só trocar? Não fará. Hoje isso aqui é o correto, ele não fará, porque senão fica sem resposta a questão. Coloca só o não aí, não fará. Ele não fará jus à remuneração em dobro. Então, tanto faz a escala cair no domingo, tanto faz a escala cair no feriado, ele não fará jus à remuneração dobrada. Não faz. Esses valores já estão dentro da remuneração normal e são compensados pelas 36 horas de descanso. Artigo 59A e parágrafo único da CLT, tá? Artigo 59A e parágrafo único da CLT e receberá noturno de 20%. Sim, das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, vai receber noturno sim. Então, letra C, vamos alterar o gabarito, botar bonitinho, trocamos o gabarito e trocamos o item também, né? Acrescemos um não aí, acrescentamos um não. Letra C. E letra D de Dondoca. A escala somente será válida se prevista em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Né? Já está falso. E Reinaldo receberá noturno da 22 às 7. Não. Essa aqui antigamente era verdadeira. Essa aqui antigamente, o gabarito oficial, era passado esse. Hoje ela não tem resposta, a gente alterou a resposta aqui. Ele não tem de 22 às 7, ele tem de 22 às 5, porque de 5 às 7 é jornada diurna e pessoal de 12 por 36 não tem direito a essa hora noturna de 5 às 7, é uma exceção. E o outro erro da questão, acordo ou convenção coletiva não. Pode ser hoje pode ser acordo individual escrito entre empregado e empregador. Hoje pode ser acordo individual escrito entre empregado e empregador, tá?
que também é o 59A, parágrafo único da CLT. Tem 9 pessoas assistindo, uma delas sou eu, a outra é a Aline, viu? Uma delas sou eu e a outra é a Aline, que ela sempre deixa ligado lá. Outra é a Odília, que é do presencial, que por algum motivo não pôde vir hoje. Mais de trás, quase foram 300, acho que foram 279 pessoas. Não é o que eu fico chateado, sabe o que é? É porque, não estou dizendo que a FGV não erre, não seja. Na segunda fase agora ela errou. Ela fez uma merda. Ela criou uma preliminar que não existe. Criou. E no 29º ela chamou decadência de preliminar, quando decadência é prejudicial. Ela erra. Mas não por esse motivo aqui. Né? Diz, amor. Quando você não tiver, quando é que cabe adicional noturno de 5 às 7 da manhã? Quando você não estiver em 12/36. Quando você não estiver, bota aqui no quadro, João Pedro. Quando você for um trabalhador normal, você entra, por exemplo, às 22 horas e sai às 5 da manhã. Só que naquele dia você não saiu 5, você saiu às 7. Você não trabalha em escala de 12/36. Isso aqui é hora noturna. Essas aqui são horas diurnas em sequência à noturna. E aí, quando eu tenho horas diurnas em sequência à noturna, eu também tenho um adicional noturno. E por que aqui não tem? Porque a lei diz que não. Porque a lei diz que não tem. Quando o cara estiver em 12/36, de 5 às 7 da manhã, são horas diurnas em sequência noturna, mas não tem adicional, porque é uma exceção. Parágrafo único do 59A da CLT. 15. Camila, que também faltou, a Braulino. Camila foi admitida na empresa Z, né, de Zed, mediante contrato de trabalho por tempo determinado. Durante a vigência do referido contrato, Camila descobriu que está grávida. Negada, importa esse contrato por prazo determinado? Não, né? Em súmula 244, inciso 3º do TST. A súmula 244, inciso 3º do TST, ela é bem clara. Quando ela diz o quê? Quando ela diz que o empregado por prazo determinado é empregada, que engravidar por determinado, inclusive de experiência, ela tem estabilidade, tá? E a resposta correta da letra 15 é a letra D de dado, né? Tem direito à estável provisória desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. Aqui, além da súmula 244, inciso 3º, artigo 10, inciso 2º, letra B de bola do ADCT, né? Não é até 6 meses, da letra A até 5 meses, letra B tem estabilidade, letra C tem estabilidade, mesmo sendo contrato de experiência, tudo na súmula 244, inciso 3º. Aí tem uma pergunta aqui da Lívia Mendonça. Esse horário se aplica ao rural para adicional noturno? Não, meu amor, do rural, né, da agricultura, de 21 às 5, da pecuária, de 20 às 4. São diferentes, você já sabe, né? É o adicional de 25%. Questão 16. Maria trabalha na residência consular do cônsul da África do Sul, desempenhando as funções de serviço doméstico no âmbito familiar e está grávida de 2 meses. Então, vocês sabem, vocês não sabem, vocês não lembram, vocês eram criança, mas até o dia 18 de junho de 2006, a empregada doméstica não tinha direito à estabilidade da gestante. A empregada doméstica era um escravo legalizado. Escravo. Não tinha estabilidade da gestante, não tinha feriado, só tinha o salário, tinha, mas não tinha FGTS, não tinha 13º, 13º tinha, não tinha, as férias eram de 20 dias, não tinha hora extra, não tinha hora noturna, não tinha porra nenhuma. Nem gestante de estabilidade ela tinha, pra ter noção. Era escrava. Aí a partir do dia 19/6, né, com a lei 11.000, só por curiosidade, a lei 11.324, ela passou a ter estabilidade. Acabou-se. Ela não é doméstica, ela trabalha na casa do cônsul, pode trabalhar na casa do Carvalho. Pode trabalhar na casa do Carvalho. Se ela for doméstica, trabalha na casa do cônsul, na casa do Carvalho,
Se a bichinha estiver grávida, inclusive se a gravidez for do cônsul ou do Carvalho, ela tem o quê? Estabilidade, né? É considerada empregada na casa, na residência consular, então é empregada doméstica. É considerada empregada doméstica, mas não há qualquer espécie de estabilidade. Realmente, até essa data aí que eu coloquei, né, doméstica ela é, né? Até essa data que eu coloquei ela não tinha, mas hoje, nós estamos em 2021, e ela, graças a Deus, tem estabilidade. Letra B, não é considerada empregada, mas já é falso, né? Porque ela é empregada doméstica e tem estabilidade. Letra C, é falso, é doméstica, tá? Ela só não seria doméstica se ela trabalhasse no próprio consulado, mas ela trabalha na residência consular. E letra D, é doméstica e é vedada a sua dispensa desde a confirmação até o 5º mês após o parto. Lei 11.324/06, né? /06. Lei 11.324/06, que é a lei que deu à doméstica estabilidade. Questão 17. Mateus trabalha na filial da empresa X, na cidade de Juiz de Fora. Em 24 de março de 2015, foi eleito membro da CIPA. Foi eleito membro da CIPA. Tu sabe que o simples fato dele ser membro da CIPA não lhe garante o quê? Estabilidade. Porque para ter estabilidade é eleição para cargo de direção. Mas quando a questão fala membro da CIPA, via de regra, ele quer dizer que o caboclo tem o quê? Estabilidade. A não ser que os itens digam de forma diferente. Não, ele é membro da CIPA, mas ele não foi eleito, ele foi nomeado, aí lascou. Mas a presunção de que ele tem estabilidade. Entretanto, no dia 28 de maio de 2015, o estabelecimento que trabalhava foi extinto, tá? E foi dispensado sem justa causa. O que é, para você entender. O que é CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA só tem razão de ser na empresa que tem mais de 20 empregados. Não é só porque a empresa tem mais de 20 empregados que tem CIPA, não. Além da empresa ter, ou estabelecimento ter que ter mais de 20 empregados, a empresa tem que ser considerada de risco. A atividade tem que ser de risco. Eu posso ter aqui no curso 50 empregados. Vai que um dia, né? 50 empregados. Vai que eu fico rico? 50 empregados. Mas aqui o curso não é considerado, pelas normas do Ministério do Trabalho e Emprego, não é considerado de risco. Então não precisa de CIPA. Então a CIPA só tem razão de ser quando a empresa tiver o quê? O estabelecimento tiver o quê? Risco de acidente. Se a empresa for extinta, o que acontece com o risco do acidente? Acaba. Se o risco acaba, vai junto com ela quem? Desculpa, o quê? A CIPA. E quem? O CIPEiro. E o que mais? Estabilidade. Então, quando houver extinção, olha, preste atenção no raciocínio. Quando houver extinção do estabelecimento, vai-se embora o risco, foi-se embora o estabelecimento, né? Vai-se embora o risco de acidente de trabalho, vai-se embora a CIPA, vai-se embora o CIPEiro e a sua estabilidade. Porque a estabilidade do CIPEiro não é uma vantagem pessoal. É diferente da gestante, que é uma vantagem pessoal. É diferente do acidentado, coitado, que é uma vantagem pessoal. Mas CIPEiro e dirigente sindical não são vantagens pessoais. São vantagens do cargo e para o cargo. Só tem razão de ser o CIPEiro com estabilidade se o estabelecimento tiver risco de acidente. Extinto o estabelecimento, extinto o risco, extinta a CIPA, morreu o CIPEiro e foi-se embora a estabilidade. Súmula 339, inciso 2º do TST. Se não é o primeiro, é o segundo, tá? A dispensa é inválida, não, porque o estabelecimento foi extinto, não tem mais risco, tchau, CIPEiro. E a estabilidade do CIPEiro, por fundamento, nada, interesse coletivo é só enquanto houver risco, tá falsa. Letra B, a dispensa é válida. Sendo certo que a estabilidade do CIPEiro não constitui vantagem pessoal, até que está verdadeiro, mas garantia para a atividade do membro da CIPA, que somente tem razão de ser enquanto em atividade de empresa. Porque enquanto a empresa está ativa, tem o quê? O risco, né? Extinto o estabelecimento, não se verifica a estabilidade. Letra B é verdadeira. Letra C, havendo o membro eleito da CIPA no estabelecimento, o mesmo não pode ser. Não, pode. A pessoa, eu fudido, lascado com a porra da pandemia no meu caneco, eu não posso extinguir, que é a porra do CIPEiro aqui, eu dou uma porra nele, né? Dá umas porradas, não, matar ele aqui, né? Não sumir esse tempo, deixa. Não, tá doido, não existe isso não. Né? O empregador extingue o estabelecimento na hora que ele quiser, né? Extinguir o estabelecimento, tchau, dirigente sindical.
Extinguir o estabelecimento, tchau, cipeiro. Porque não são vantagens pessoais, tá? A dispensa é inválida, já tá falso. Não é vantagem pessoal. Questão 18. Ainda estou dizendo, mas o negócio tá grego hoje. Isso é um bom sinal para nós, viu? E verão europeu 2022. Aí, vai, João Pedro, gostou? Verão europeu, aí vamos nós em 2022. Né? Hefesto, Hestia e Afrodite, acho que foram hoje. Né? A empresa Hestia trabalhou na Escola de Educação Infantil Pequeno Polegar como instrutora de dança contemporânea e jazz. Nos intervalos das aulas, Hestia acessava... Rapaz, que bicha tarada. Manda o site aí, mulher. Manda o link aí, mulher. Tu tá rindo por quê? Tu acessa? Ah, sim. Manda o link aí pra mim, desgraça. Acessava sites de sexo pornô em seu celular. Meu Deus! E praticava atos libidinosos com o porteiro da escola do banheiro disfuncional. Ah, tarada, desgraçado. Além disso, Hestia frequentemente fumava no local proibido onde havia risco de incêndio e placa de sinalização. Cara, seguinte, ó. Primeira coisa. Incontinência de conduta. A incontinência, não vai mais esquecer. A incontinência de conduta, ela revela o desregramento sexual do empregado, tá? A incontinência de conduta, ela revela o desregramento sexual do empregado. Como é que eu faço para não esquecer incontinência de conduta? Revela o desregramento sexual do empregado. Como é que eu faço para não esquecer incontinência de conduta? Lembra incontinência urinária. Por onde é que sai o xixi? Pelo órgão sexual, não sai? Pelo pipi, não sai? Pronto, né? Então, incontinência de conduta lembra incontinência urinária. Engraçado, viu, João Pedro? A minha filha de 8 anos já faz essas associações. Só que ela fez uma errada, a bichinha, mas eu me toquei, eu fazia quando era criança. Sempre fiz, para não esquecer das coisas. E a bichinha fez uma essa semana. Só que ela, né, fez errado, assim, mas ela faz. Então, incontinência de conduta, que é desregramento sexual, lembra incontinência urinária. Por onde é que sai o xixi? Pelo órgão sexual. Incontinência de conduta tem a ver com comportamento sexual. Aí vamos lá. A incontinência. Uma já é incontinência, certo? Uma já é incontinência. Aí aqui a gente fica só na B, né? E na D, não é isso? Pronto. Aí vamos lá. Aí vem aquela sempre indisciplina e insubordinação. O que é a indisciplina? Indisciplina é o desrespeito a ordens gerais de serviço. Onde é que estão essas ordens gerais? Na indisciplina. Estão em placas, cartazes, faixas, avisos, flanerógrafos. Então, todo aviso em placas, cartazes, faixas, flanerógrafos, esses avisos são avisos gerais, indiretos. E quem desrespeita comete o quê? Indisciplina. Então, no caso dela aqui, ó, placa de sinalização, ó, é indisciplina. Tio, e insubordinação a ordens diretas. Insubordinação, ordem direta. Insubordinação, ordem pessoal de serviço, tá? E aí eu criei essa besteira, que eu não acho muito eficaz, mas dá certo. Só se insubordina quem é subordinado. E o subordinado tem o quê? E o subordinado tem o quê? Chefe. E o chefe da ordem direta. Aí é insubordinação. Placas, faixas, cartazes, é indisciplina. Desídia. O que é desídia? Desídia é o empregado preguiçoso. Desídia é o empregado que negligencia as regras da empresa. Falso, tá? Incontinência tá falso. Incontinência da primeira, né? Incontinência da primeira, verdadeiro. Insubordinação da segunda, falso. Porque é indisciplina, porque foi faixa, cartaz, né, placa. Letra A, improbidade não, porque improbidade é desonestidade. Ela não foi desonesta, ela foi tarada, né? Incontinência de conduta é para a primeira. E letra D, incontinência e indisciplina. Letra D, resposta correta. Tudo isso aqui no artigo 482 da CLT. 19. A empresa C, né, deu aviso prévio para a empregada Laura. Porém, antes do término do aviso prévio, tá? Porém, antes do término... Oh, meu Deus do céu. Porém, antes do término do aviso prévio, a empresa reconsiderou o aviso e Laura aceitou. O que é reconsiderar?
é você se arrepender. Só que a reconsideração é ato bilateral. Então eu posso chegar para Carla Rodrigues assim, que trabalha para mim, né? Sabe que vai trabalhar comigo aqui a Tatá, né? Provavelmente, né? Vai trabalhar aqui comigo. A partir da próxima semana. Ele tá só vendo o negócio dos horários, o negócio da mãe dela lá, eu tenho que ajustar a hora para ela. Aí eu contratei, foi a Carlinha. Contratei a Carla Rodrigues para trabalhar para mim. Aí um belo dia acordei com a veia. Vou trabalhar com a Jeane, eu boto para fora daqui a pouco, né? Também que o exemplo botar para fora mesmo daqui a pouco, então lá vai. Aí eu contratei a Jeane, mas a bicha é chata, a Jeane. Aí um belo dia eu cheguei com a veia atravessada. Nunca cheguei. Nunca. Cheguei com a veia atravessada, a Jeane reclamação dela. Ó, gente, quer saber uma coisa? Você está despedido. O que eu faço agora? Vá para casa, que seu aviso prévio é indenizado. Pode ser indenizado, pode ser trabalhado, entendeu? Antes do final do aviso prévio, sei lá, faltando um dia para acabar o aviso prévio, aí eu mando mensagem no WhatsApp. Eu não ligo mais para ninguém, né? Mando mensagem. Jeane, ela, sim, diga. Aqui o Alexandre, eu sei. O que é que o senhor deseja? Eu disse, não, porque aquele dia tá com a veia atravessado, só de sei, Kevin. Só de sei, Kevin. Não tá bem afinal aí para ver se ela acorda. Kevin, só de sei, presta atenção. Aí, aquele dia, eu estava com a veia atravessada e tal, e eu não quis dizer aquilo, não quis perder o temperamento, não quis perder a cabeça. Foi no calor do momento que eu esculhambei você e chamei de canalha, né? Foi no calor do momento, e aí eu queria perguntar se você não quer ficar na empresa. Foi o que eu fiz. Eu reconsiderei. Só que a reconsideração é ato bilateral. Eu reconsidero. Eu me arrependo de ter demitido a Jeane, mas ela tem que aceitar. Artigo 489 da CLT. Mas é perfeitamente possível. Enquanto não acabar o aviso prévio, a parte que deu o aviso prévio, enquanto não acabar o aviso, a parte que deu o aviso pode reconsiderar. Mas sempre, sempre, sempre depende da anuência, da aquiescência da outra, porque reconsideração é ato bilateral, artigo 489 da CLT. A empresa reconsiderou o aviso e a Laura aceitou, né? Para você ver aqui que o ato aqui é bilateral, né? O ato é bilateral. Aí será rescindido, não. Se houver reconsideração e outra parte aceitar, 489 da CLT, o contrato continua como se não tivesse acontecido, tá? Letra B, continuará em vigor, mas o aviso prévio não vai ser anotado, porque o aviso prévio é como se nada tivesse acontecido. Letra C, será falso. E letra D, continuará em vigor, como se o aviso prévio não tivesse sido dado, como se nada tivesse acontecido. Artigo 489 da CLT. Vigésima, Cátila. Eu tinha uma aluna de segunda fase chamada Cátila. Oi. Não é a 20, é porque tem só um pedacinho. Eram 15. Aí eu disse, não, Aline, como tem muita coisa aí, como tem outra... Oi, Antônia Maria, tudo bem, meu amor? Né? Aí diminuiu para 7, né? Eu e a Aline, então tem 5. Vamos lá. Transparência, FGV. Mercenária. Abaixo, exame de ordem. Catilã, ou Catilã, teria que ter um acento. Catilene. Empregada, Cátia Flávia, empregada da empresa Zed, estava afastada de seu emprego em razão de doença cardíaca. Durante alguns meses, Cátila recebeu auxílio-doença. Auxílio-doença? Foi o que eu disse para vocês. Talvez ela não diga, tem questão que a FGV não diz qual é, se o acidente ou a doença é ou não é do trabalho. Tio, e essa doença cardíaca pode ser do trabalho? Pode. Vai que ela trabalha em atividade de risco e por conta disso desenvolveu essa anomalia, essa cardiopatia, né? Pode ser, pode não, né? Ora, não pode, né? Trabalho na emergência, o tempo todo em tensão, o coração fica doido, né? Mas aí a gente não sabe se é ou não é do trabalho, que ela não disse, mas ela deu o nome do benefício. Auxílio doença previdenciário. Tem a ver com doença do trabalho ou acidente do trabalho? Não. O que tem a ver com doença do trabalho ou doença do trabalho é o auxílio doença acidentário.
Então, como eu disse, às vezes a FGV, ela não diz se o acidente é ou não é do trabalho, não diz se a doença é ou não é do trabalho. O que é que a FGV faz? Ela dá o nome do benefício. Só pelo nome do benefício, auxílio doença previdenciário, a gente já sabe que não é do trabalho. Se fica afastada por 15 dias, expliquei hoje, interrupção. 16º dia, suspensão, recebe benefício, mas quando volta ela tem estabilidade? Não, porque não é acidentário. Se a questão tivesse dito, recebeu auxílio doença acidentário, aí você pode ter certeza, se fosse auxílio doença acidentário, seria do trabalho. Ela não disse que era sem trabalho, mas pelo benefício a gente saberia, tá? Ainda, e Cátila não retornou ao seu emprego e nem justificou. Eita, macho, a situação é pior. Ela nem retornou, acabou-se o benefício, cessou o benefício, ela recebeu alta, ela era para ter voltado e ela não voltou. Se ela passar mais de 30 dias afastada, se ela passar mais de 30 dias sem voltar, passar mais de 30 dias sem retornar, ela abandonou o emprego, tá? Súmula 32 do TST, ela abandonou o emprego. O contrato de trabalho de Cátila extinguiu-se após 15 dias da cessação. 15 dias não, depois de 30, mais de 30 dias, tá? 15 dias não, porque o abandono de emprego é caracterizado pela ausência do empregado de forma injustificada por mais de 30 dias. Súmula 32. Letra B de bode, a empresa deverá aguardar o prazo legal de 60 dias? Não. Primeiro, que não tem prazo legal. O prazo é jurisprudencial. Segundo, que o prazo é de 30. Súmula 32. Letra C de corno. Não haverá presunção de abandono de emprego, uma vez que a empregada... Não, macho, a presunção. Se ela faltar mais de 30 dias, filhão, é presunção. E letra D de doida. Presume-se abandono de emprego e a empresa poderá rescindir o contrato com justa causa depois de 30 dias. Tá? Faltou ele dizer aqui, depois de 30 dias. Perfeito? Oi? Não, mas eu tinha noção que eu só fazia sempre 15, né? Eu fazia sempre 15. Aí eu disse, não, Aline, tem umas questões que eu já expliquei, aí tem outras que não, né? Então bota 20, ó, no tempo certo.